Queridos, o Êxodo foi até então, antes da vinda de Cristo, a maior revelação da graça divina neste mundo, mostrando a sequência desta salvação. Cristo, nossa Páscoa, é o único caminho da nossa libertação. Mais uma vez, aceitando a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, então agora nós temos liberdade. Aí nós entramos em aliança com Deus, recebemos a sua lei. E Deus promete, eu conduzirei a sua vida até o dia em que você chegar na terra prometida. Deus nos chama cada um para participar desta libertação, este êxodo deste mundo em direção a Canaã celestial. E assim, queridos, nós podemos entender a salvação. Toda a salvação foi montada em cima do esquema do êxodo. Todo o Novo Testamento trabalha em cima do esquema do êxodo. E nós, seres humanos, podemos entender como Deus quer trabalhar conosco. Agora, então, o último slide para essa noite. Não é? Quando Deus deu a sua lei no Sinai, lembra que nós trabalhamos aqui na primeira noite, que a lei, a palavra Torá, quer dizer instrução. A orientação de Deus, o manual de instrução de Deus. E quando nós olhamos ali, nós encontramos a instrução de Deus para toda a humanidade. Os israelitas, eles ficavam surpresos. Por que Deus deu a lei lá no Monte Sinai? Por que Deus não deu a lei lá em Jerusalém? Seria melhor Jerusalém. E a resposta que eles chegaram é o seguinte: Deus deu a lei dele no deserto, porque o deserto é terra de ninguém. Se ele tivesse dado a lei na terra de Israel, ele diz, nós judeus, por dizer, a lei é só nossa. Mas como Deus deu no deserto, que não é a nossa terra e não é terra de ninguém, então a lei é de todo mundo. Porque é aquela terra de ninguém. Para mostrar que a lei é universal. É para toda a humanidade. Foi dada a Israel, mas de Israel para toda a humanidade. E o que Deus quer nos orientar aqui? 10 mandamentos. Modelo de vida ética e moral. Quando Deus deu os 10 mandamentos, deu um modelo para a pessoa viver. E esses 10 mandamentos, eles são poderosíssimos, irmãos. Uma vez eu conheci uma senhora na cidade de Haifa, o nome dela é Geni. Uma senhora velhinha, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Uma senhora que era judia e adventista. Ela fala assim, Reinaldo, toda vez que eu vou falar com uma pessoa judia aqui em Israel, a pessoa diz, eu não acredito em Deus. Porque Deus, se Deus existisse, não deveria ter deixado ocorrer o Holocausto. Não teria deixado ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Ele diz, sabe o que eu respondo? Ele diz, o que você responde, Geni? Eu fiquei curioso, porque essa é uma das perguntas mais difíceis que uma pessoa tem para responder. Já me fizeram essa pergunta várias vezes, eu tinha dificuldade em responder isso. E às vezes a gente tem de aprender, não é? Que Deus trabalha com o coração de cada um, e nós temos muita coisa a aprender uns dos outros. Não é? E essa senhora simples, idosa, respondeu o seguinte, eu respondo assim, Reinaldo, não põe em Deus a culpa do homem. Como assim? A pessoa me pergunta. Deus deu os 10 mandamentos. Se todo mundo observasse os 10 mandamentos, como que seria essa terra? Como que seria essa terra? A pessoa me responde, Reinaldo, seria um paraíso. Então por que não observa? Por que não observa? Não observa porque não quer. E se a pessoa não quer, já não é culpa mais de Deus. São 10, são simples. Quem observar, viverá feliz. 10 mandamentos que podem revolucionar toda a humanidade. Modelo de vida ética e moral. 10 simples mandamentos. Lei cerimonial. Modelo de vida, de fé, esperança, não é? E modelo do plano da redenção. Queridos, muitas vezes as pessoas... É interessante, nós como adventistas, muitas vezes nós temos um vocabulário que a gente empresta dos evangélicos. E às vezes a gente fala uma coisa e realmente na Bíblia não bate muito bem. Okay? A gente fala os 10 mandamentos, 10 mandamentos, nós agora falamos para adventista, os 10 mandamentos é maravilhoso. Lei cerimonial, isso daí que é ruim. Deus já acabou com essa lei, Deus fez isso porque era muito ruim essa lei.
No entanto, é interessante quando eu vejo, por exemplo, um livro como Atos dos Apóstolos, né? Quando se fala dessa lei, diz que essa lei ela era gloriosa. Foi o próprio Jesus que instituiu a lei cerimonial. Aí você para pensar. Os 10 mandamentos mostram os pecados, não é mesmo? É que nem o espelho, nós usamos isso. Né? Você vai lá e vê onde você errou. Agora, os 10 mandamentos dão alguma solução para o pecado? 10 mandamentos dão alguma solução para o pecado? Não. Qual é a lei que mostra a saída para o pecado? Qual é a lei que mostra que há perdão? Qual a lei que mostra que há expiação? A lei cerimonial. A lei cerimonial mostra o caminho da salvação. Ele diz, você pecou, você é pecador. Deveria morrer, mas existe uma solução. Existe o cordeiro. Existe santuário. Existe sacerdote. Se você oferecer o cordeiro, pedir perdão, o sacerdote vai interceder por você no santuário e Deus te dará o perdão. Ah, mas se a lei é tão boa assim, por que a gente não guarda? Claro que nós guardamos. Você sabe que todos nós guardamos a lei cerimonial? Nós guardamos a lei cerimonial. Hein? Claro que guardamos. Hein? Quando alguém pecava na época do Moisés, ele fazia exatamente isso. Pegava o cordeirinho, ia lá no santuário, sacrificava lá, pedia perdão, o sacerdote levava para o santuário, intercedia, voltava e dizia, você está perdoado. Quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós oramos, pedindo perdão no sangue do cordeiro. Nós oramos voltado para onde? Santuário celestial. Nós confiamos na intercessão de quem? Nosso sumo sacerdote. Hein? E dele vem perdão para todos nós. Queridos, nós guardamos a lei em todos os seus detalhes. Só que nós guardamos essa lei cerimonial na sua dimensão após a vinda de Cristo. É no santuário celestial. É no sumo sacerdote que é Jesus. É no Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós. As dimensões, os detalhes são... A sequência é a mesma. Só que agora nós não precisamos mais do símbolo. Por quê? Porque nós temos a realidade. Mas nós guardamos essa lei na mesma maneira. Matar um cordeirinho agora seria dizer que o Cordeiro de Deus não foi suficiente para nos salvar. Fazer um santuário aqui na terra seria dizer que o santuário celestial não vale de nada. Estabelecer um sistema de sacerdotes seria dizer que o sumo sacerdócio de Cristo não tem função para nós. Como nós observamos a lei cerimonial de verdade, nós não podemos mais fazer o símbolo, porque nós estamos vivendo dentro da realidade. Essa é a dimensão na Bíblia. A lei cerimonial nos mostra o caminho da fé e nós a vivemos agora. Nós, como adventistas, cremos no santuário celestial, cremos no sacerdócio de Cristo, cremos no seu sangue como cordeiro, cremos em tudo aquilo que nos ensina essa lei cerimonial e que gloriosa se tornou com a realidade de Jesus. E por fim, as leis de Israel, leis políticas, sociais, econômicas, militares, eram um modelo de justiça, de equidade, de responsabilidade, não é? E de fé. Hein? Quando nós olhamos para essas leis da agrícolas, o ano sabático, como descansar, não é? Como tratar os pobres, tudo isso nos mostra a sabedoria e a justiça de Deus. Queridos, quando nós olhamos para tudo isto, nós vemos um Deus que estabeleceu a sua igreja nesta terra. A primeira fase dessa igreja era como uma nação. E Deus depois tem a sua igreja como um povo peregrino, evangelizando toda a terra. A realidade é, como Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10. Que Deus, ao revelar-se, ao usar a sua igreja, ele tem um objetivo muito grande. Efésios 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, nos principados e potestades, mesmo nos lugares celestiais. A igreja é o maior veículo de revelação de Deus nessa terra. A igreja é o maior veículo de revelação de Deus diante do universo. Queridos, quando Deus tirou o povo do Egito,
e fez uma aliança com seu povo.